Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso, e sejam todas muito bem-vindas a mais essa live aqui do canal, tá bom? Então, nessa live de hoje, a ideia é fazer uma live um pouco mais próxima, né? Parece que o Facebook deu uma organizadinha aí na questão dos comentários, então a ideia dessa live ela é ser mais um bate-papo, mais próximo aqui com vocês. Então, a ideia que eu quero tentar organizar aqui nela é ir dando uma olhada nos comentários e temas e assuntos que vocês têm interesses de discutir, para a gente poder tirando dúvidas. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre a página, vamos ter um momento um pouco maior de descontração, mais tranquila nessa live de hoje, sem ser muito carregada de informação. Obviamente, dependendo da pergunta que for feita, se der para poder aprofundar, isso é sempre legal, mas claro, sem perder, né, a facilidade de ensinamento, porque eu acho que essa é uma das principais características aqui da página. Sempre falar com a linguagem a mais clara, fácil e acessível possível, tá certo? O motivo desse modo diferente nessa live de hoje foi alguns comentários que eu tenho recebido eu já tinha acompanhado a página há algum tempo, será que você ainda está fazendo aquelas perguntas, respondendo as perguntas do pessoal ao vivo? Se tiver com alguma dúvida, você vai estar respondendo. Então a ideia é de tentar fazer dessa forma. Então se alguém já quiser algum assunto específico, pode colocar aí, tá? Como eu falei lá no áudio, dentro do grupo Galera Saúde, essa live de hoje era com esse propósito. Então, só para poder voltar a reforçar o convite, quem tiver interesse de ficar por dentro de tudo que acontece dentro da página do Doutor Idoso, só entrar lá no grupo Galera Saúde. Só clicar no botãozinho azul que tem aqui em cima na página do Facebook, link na bio do Instagram ou na descrição do vídeo do YouTube. Então aí lá tem a opção de entrar no grupo Galera Saúde para poder não perder absolutamente nada que acontece aqui na página, tá? Se alguém quiser fazer qualquer tipo de pergunta dessa vez aqui nessa live, sinta-se à vontade, perguntas até mais pessoais da página, questão de formação, questão de curiosidades, coisas da página do Doutor Idoso mesmo, de onde que surgiu essas ideias, como que apareceu, né, a ideia do nome e tudo mais. Essas coisas nessa linha aí podem ficar à vontade que eu terei o maior prazer de responder. Tá? Enquanto ninguém ainda perguntou nada, dá uma boa noite pro pessoal que está entrando. Extremamente agradecido pelas 31 pessoas que estão acompanhando agora nesse exato momento ao vivo e as milhares que assistem ao vídeo depois que ele fica lá nas plataformas. Então eu agradeço muito, porque é exatamente essa sua participação aqui na página que motiva a estar toda quarta-feira aqui com vocês. Tá certo? Para poder a gente ter já começar com algum assunto, né, para não ficar aqui esperando alguma pergunta, alguma coisa do tipo, eu gostaria de fazer uma atualização, uma informação bem interessante que eu tive acesso agora recente durante um curso que eu tenho feito de doenças osteoarticulares, né, doenças de ossos e articulações de idosos dentro da parte de geriatria. E aí, durante esse curso, estavam falando numa aula específica sobre a parte de artrite reumatoide. Aqui na página, se alguém já é antigo e tudo mais, ou se pesquisar, né, por esse nome, reumatismo, artrite reumatoide, vão ver que já foram feitos vídeos sobre esse tema. Se não me engano, foram uns 2 vídeos já sobre o tema de artrite reumatoide. Lá tá super detalhadinho, bem explicado, né? Mas só para poder aterrizar para todos vocês. A artrite reumatoide, o reumatismo que as pessoas falam na maior parte das vezes, é uma doença autoimune. Doença autoimune é quando o seu corpo ataca ele mesmo. Tá? Ela tem um componente genético muito forte. Então, geralmente, quem tem algum parente que tem artrite reumatoide tem uma chance maior de vir a desenvolver isso. Não é certeza. O período de desenvolvimento da doença é mais ou menos dos 30 aos 50 anos. Tem pessoas que descobrem mais velhas, pessoas que descobrem mais novas, mas a grande maioria é isso. E é muito mais frequente em mulheres do que o homem. Então é o dobro. Então, de todo mundo que tem artrite reumatoide, 66 é mulher, 33 é homem. Então tem o dobro de mulheres com artrite reumatoide do que homem. Tá? E aí, nessa situação da artrite reumatoide, por ser uma doença autoimune, o próprio corpo começa a produzir anticorpos, né, que são as nossas estruturas de defesa
Então, uma forma fácil de explicar o que é anticorpos é, quando a gente toma vacina, a gente está falando para o nosso corpo produzir proteção contra aquilo. E aí o nosso corpo produz proteção contra ele mesmo. Então essa proteção nada mais é do que uma forma que liga, e aí na hora que liga avisa. Opa, liguei numa coisa errada aqui. Chama a célula de defesa, que são os leucócitos, mastócitos, macrófagos, para poder ir lá para destruir aquilo que ligou. Porque o macrófago obedece os anticorpos. O anticorpo está ali sinalizando que aquilo é inimigo, o macrófago vai lá e engole, e come, destrói. E é isso que acontece com o nosso próprio corpo atacando ele mesmo. Ele simplesmente pega um spray que fala invasor e põe lá na sua articulação, nos dedos. Por isso que os dedos vão entortando, as articulações vão ficando mais dolorosas. Né? Então a artrite reumatoide é isso, porque ele ataca ele mesmo. Mas aí umas coisas bem interessantes. É normal que essas pessoas comecem a produzir esses autoanticorpos contra o próprio corpo. Só que eles não atacam. Eles estão circulando, fica ali naquela, sem reconhecer direito e tudo mais, mas é uma quantidade muito pequenininha. Por quê? Porque não teve nenhum tipo de estímulo maior para poder aumentar essa grande quantidade de anticorpos. Até acontecer um evento específico. E aí, durante essa atualização que eu estava vendo, eles falaram que os principais eventos envolvidos geralmente são algum quadro de infecção. E tem muito quadro novo de artrite reumatoide surgindo agora por conta da infecção da pandemia, do Covid. Então é muito comum pessoas que tiveram Covid. O que acontece? Na hora que a gente tem o Covid, o nosso corpo começa a ter que produzir muito anticorpo contra o Covid. E aí, dentro desses anticorpos que estão sendo aumentando a produção, o corpo acaba aumentando a produção dos anticorpos que atacam ele próprio. E aí, esses anticorpos que atacam ele próprio aumentam e começam a atacar a articulação. Então, geralmente, a piora da doença e as dores nas articulações, que geralmente são mãos, punho e pé, é o principal afetado. Pode afetar coluna, joelho e outros lugares, mas esses são os principais. E é essa articulaçãozinha aqui de baixo, essa e o punho. A da pontinha dificilmente é afetada no início da doença, tá? E aí, geralmente, essas dores nas articulações podem acontecer após um quadro de infecção. Cuidado, eu não estou falando que é o Covid que causa artrite reumatoide ou qualquer outra infecção que causa artrite reumatoide. Não, ela já existe, já é uma predisposição, alguma coisa genética que já está ali no corpo, mas precisa de um gatilho, um empurrão. E esse empurrão geralmente acontece por alguma infecção. Pode ser uma gripe, pode ser um resfriado simples, aquela coriza, alguma coisa que aconteceu, depois de então aumentou a produção de anticorpos e aí lá vem os seus autoanticorpos, os anticorpos contra você mesmo, começando a atacar você mesmo. E aí as dores começam a aparecer, tá? Não tem cura, mas felizmente tem um bom controle. É uma doença que atualmente tem um controle muito bom. Primeiro porque a gente tem que atacar a inflamação. Então nós vamos entrar com corticoides para poder tentar diminuir essa inflamação. E segundo, a gente vai continuar com a parte das drogas modificadoras de cursos de doenças. O que é isso? São doenças que param essa replicação maluca de anticorpos contra você mesmo. E aí quando isso acontece, a doença estabiliza. E aí você acaba tendo uma boa recuperação e uma boa melhora, tá? Então a gente tem que entrar com essas medicações. Muitas das vezes a gente fica às vezes só com os anti-inflamatórios, corticoides, e o próprio corpo continua ali produzindo autoanticorpos ainda. Então precisa dessas drogas modificadoras, que são aquelas que foram muito faladas, como hidroxicloroquina, e aí existem outros usados para isso, que são medicamentos para poder parar a questão da imunidade, tá bom? Então, esse era um tema que eu já queria puxar aqui de assunto com vocês agora nesse começo, até começar a sair algumas perguntas. Então, saíram algumas aqui interessantes. Quem tem doença degenerativa na coluna pode ir para a cadeira de rodas? Carmen, pode e não pode, tá? Então, nessa questão de saúde, a gente tem que tomar muito cuidado, que não dá para poder generalizar. Mas, respondendo de uma forma direta, sim, corre esse risco.
Por quê? Porque significa que está acontecendo alguma coisa ali na coluna, tá? Que está dando uma perda de instabilidade. E aí quando cria essa instabilidade na coluna, o quadradinho da vértebra de cima e a de baixo, elas não são muito firmes. E elas podem meio que ficar instáveis, dançar uma sobre a outra. E na hora que acontece isso, lembre-se que cada um das vértebras da coluna tem um anelzinho. E eles ficam todos eles juntos. E aqui no meio passa a medula. Passa a nossa medula vertebral, que levam todos os fios, a parte toda do corpo. Se tem um anelzinho em cima do outro e por algum motivo essa instabilidade faz com que uma movimente e ó, acontece isso, tá passando aqui no meio. Tá passando aí no meio o negócio. E aí o da frente começa a ir pro lado. O que acontece? Ele pode acabar causando uma secção. E aí na hora que acontece essa secção, pode começar a dar problemas sérios. Isso geralmente vai acontecer por meio de um acidente, uma queda, caiu, tropeçou. Aí geralmente também é associado com osteoporose por conta da idade. Então é coisas que a gente tem que estar batendo na tecla sempre de uma forma muito persistente para poder tratar se tiver o quadro de osteoporose, se tiver a questão da doença degenerativa, fortalecer ligamentos, tendões e os músculos em volta da coluna para que não tenha essa instabilidade. Porque se acontecer alguma coisa, secciona a medula, rompeu tudo e acabou. Né? Voltando lá para a artrite reumatoide que eu falei, uma das coisas mais graves da artrite reumatoide não é os dedos irem entortando, não é perder essa... Não. Uma das coisas mais graves que tem é a articulação que a gente tem aqui no pescoço, que é chamada atlantoaxial. É a articulação do crânio, da base do crânio, com a primeira vértebra da coluna. Então o crânio está em cima da sequência da coluna. A artrite reumatoide costuma atacar essa primeira articulação e criar uma instabilidade. Aí, se tiver algum tipo de movimento muito brusco da cabeça, cria essa instabilidade, e aí o que acontece? Corta. E aí corta a secção logo na base do crânio. Isso é tão grave que pode levar a tetraplegia, então perde o movimento até dos braços. Por isso que em alguns casos, quando são muito avançados, é indicado a artrodese, que é o neurocirurgião entrar na coluna e botar uma chapa de ferro do lado ali da coluna para poder colar o crânio com a coluna. Com isso, o pescoço não vai ter tanta mobilidade mais, porque tem uma chapa de ferro segurando lá dentro. Mas isso protege desse tipo de acidente muito grave. Lembrando que não é todo mundo. A gente tem que sempre manter um bom acompanhamento, boa investigação. Geralmente começa a ter dor na cervical. Quem tem artrite reumatoide, isso não acontece com todo mundo, tá? Isso é relativamente raro de acontecer, essa lesão grave. Mas quando estamos falando de doenças da artrite reumatoide mais avançada, isso acontece. No caso da doença degenerativa da coluna, tem uma possibilidade sim, mas geralmente quando acontece, está associado com uma osteoporose junto e após uma queda, algum acidente mais sério, tá? Que aí teve esse movimento mais sério, a doença degenerativa está deixando tudo mais frágil. Formas de se proteger contra isso é fortalecendo a sua coluna por meio de alongamentos e exercícios. Então é aquilo, gente. Eu fico chato, eu fico repetitivo nesse assunto aqui na página. O pessoal fala, o doutor Idoso só fala que o que melhor é água e exercício. E fica falando água e exercício. E é verdade. Tá, gente? Por quê? Porque quando você começa a estudar a geriatria, óbvio que existem casos que são doenças de origens genéticas, de origens adquiridas por meio de algum hábito de vida, alguma coisa. Mas a grande maioria, disparada, de todas as queixas que aparecem dentro do público geriátrico, são causadas única e exclusivamente por algum erro que aconteceu ao longo desses anos. Erros de postura, erros de posição, erros de hábitos de vida, alimentação, hidratação, coisas que aconteceram erradas ao longo de muito tempo que te levou a isso. E por isso, isso é extremamente bacana e fácil de resolver. Por mais que você esteja às vezes com a dor extremamente chata, incômoda, alguma outra coisa por trás, mas na grande maioria das vezes a gente resolve isso de uma forma muito fácil e simples. Só que, obviamente, não depende de mim. Depende muito mais de você. Voltou a conexão. Não sei por que aconteceu não, gente. A conexão que tá tão boa, mas
Aqui tá tudo tranquilo, mas enfim, deu uma pausa na conexão aí. Uma pena, mas vamos lá, vamos continuar. Então, isso acontece por conta desses erros de posição, né, de postura, de hábitos de vida, coisas que por algum motivo acabaram estando errados por muito tempo. Muitas das vezes por falta de uma própria conscientização de pessoa para pessoa. Tá? As pessoas não sabiam e faziam isso por não saber. Mas depois que passaram a conhecer, vão lutando, e aí depende muito da questão da boa vontade, de perseverança, de realmente fazer a diferença. Tá certo? Então é assim. Vamos ver mais alguma outra pergunta. Como diferenciar a artrose da artrite? Ambos provocam deformações? Tá, vamos lá. A rigor, Zenilde, essa pergunta de artrose e artrite é praticamente igual, não tem diferença, tá? Porque as duas estão dizendo alguma situação que está causando algum problema nas articulações. Só que, meio que de forma mais popular, corriqueira, criou-se um padrão para cada um deles. A rigor, de forma de português, as duas significam a mesma coisa. Alguma inflamação, algum problema nas articulações que podem causar muita dor, inchaço, vermelhidão e pode causar alguma deformação, tá? Mas, vamos lá, popularmente se dividiu em duas. A artrite ficou para as partes mais inflamatórias, infecciosas. Então, exemplo, uma artrite séptica, quando tem uma bactéria dentro da articulação que aumenta e gera pus. Isso geralmente acontece muito no joelho, após uma pancada, um trauma, dá uma artrite séptica. A artrite séptica pode acontecer também, consequência às vezes de uma fratura externa, uma fratura exposta. Então teve uma fratura, o osso expôs, ficou aberto, entra uma bactéria ali dentro, a bactéria vai caminhando até na articulação e começa, então, dessa forma, com uma infecção dentro da articulação. Ali no osso e na articulação. Aí a parte da artrite. E coisas que são mais para doenças autoimunes, como por exemplo a artrite reumatoide, a artrite senil, a artrite psoriásica. Então a artrite senil é uma inflamação e uma deformação que acontece nas articulações por conta da idade, naturalmente, posturas incorretas, às vezes calçados, principalmente aqueles que a gente já falou num vídeo de joanetes, que pode, sapato de bico fino que vai forçando as articulações dos dedinhos a ficarem juntos, aí vai dando a joanete. E aí isso causa uma artrite nessa coisinha, essa inflamação, por conta dessa mudança de postura. Então isso são uma artrite senil, artrite postural. Temos a artrite psoriásica, que é quando começa a dar dor nas articulações por conta da psoríase, a própria anticorpo que ataca a psoríase, que é uma doença de pele descamativa, que coça bastante, dá umas lesões grandes, extensas. E aí esse mesmo anticorpo acaba atacando a articulação. Não acontece em todo mundo, mas existe essa possibilidade. Nesses casos a gente fala de artrite, porque é uma inflamação, ou uma doença autoimune, ou uma bactéria. A artrose a gente já deixa para quando tem desgastes, geralmente mais mecânicos. Então, mais posturais, ou por peso, ou por movimentos repetitivos, coisas nessa linha. Então, vamos dar um exemplo? Uma artrose de joelho. Não foi uma infecção, uma bactéria que deu, não tem uma artrite reumatoide, não tem nenhum outro tipo de doença autoimune, nada. Mas está tendo desgaste da cartilagem. Esse desgaste pode ser por falta de manutenção no seu joelho, porque como fica sempre muito em repouso, acaba que esse joelho não trabalha com tanta frequência. Você está ficando muito tempo parado, só levanta, senta, dorme, deita, levanta de novo. Então não fez um trabalho. Aí a gente volta para aquela analogia que eu faço direto aí nos vídeos, que é a analogia da casa na beira do rio, que você vai uma vez por ano. Você não vai fazer uma boa manutenção nessa casa. Se tiver goteira, se não chover no dia que você está lá, você nem vai ficar sabendo. Então você não dá manutenção naquela casa igual você dá na manutenção na casa que você está todos os dias. Com os joelhos e as articulações isso acontece exatamente igual. Então muitas das vezes é comum termos artrose, desgastes das articulações decorrentes de falta de manutenção, falta de prática de alguma atividade regular corriqueira. Certo? Então isso é o que mais acontece. E aí quando começa a ter esse desgaste de cartilagem, lá vamos nós, isso a gente chama de artrose,
popularmente falando. Mas poderia se chamar de uma artrite degenerativa, uma artrite por desgaste, ou poderíamos chamar de artrose reumatoide, uma artrose séptica. Dá, né? Porque português, linguisticamente falando, todas as duas palavras são exatamente a mesma coisa, significam exatamente a mesma coisa. Pontuar novamente um outro assunto que também estava nesse curso de atualização que eu tenho feito agora recente de doenças osteoarticulares, que tá lá sublinhado assim, falou, tá vendo? Eu falo isso aqui toda semana. Qualquer pessoa que tiver desgaste de quadril, artrite reumatoide, dores articulares, é prescrito e proibido ficar de repouso. Repouso não é indicado de forma alguma para qualquer pessoa que tenha qualquer dor articular. Por causa disso que eu estou falando. Tá lá, nas últimas atualizações que eu tenho visto na parte de geriatria, na parte de doenças osteoarticulares. E por que isso? Porque no primeiro momento parece que fazer um repouso. Tô com a dor nas costas, me deu uma lombalgia muito forte, vou ficar de repouso. Não! Proibido nas últimas diretrizes. Por quê? Porque quando você fica em repouso, a princípio, daria aquela falsa sensação de que vou ficar bem. Só que aí entra esse detalhe que eu tô falando. Se você fica quieto, o seu corpo não vai dar atenção alguma para aquela articulação. E se não deu atenção alguma para aquela articulação, não vai ter um reparo adequado. Você tem que fazer o seu corpo lembrar que aquele local precisa de atenção, precisa de reforma, precisa de manutenção. E se não fizer isso, logo vai ter outro quadro. Logo nós vamos ter problemas de novo. Conseguiram entender? Espero que eu tenha respondido essa pergunta então aí. Vamos para as próximas. Doutor, depois da Covid, fiquei com muita dor de cabeça, como já tinha piorado, e ainda estou sentindo falta, sabor nos alimentos. Certo? Isso tem acontecido com muitas pessoas. Tem uma live, inclusive, que eu falo só disso, que é a síndrome pós-Covid, que tem muitas queixas disso, né? Dor de cabeça, as enxaquecas começam a acontecer com uma frequência muito maior, e a questão de falta de gosto e paladar. A primeira variante do Covid, o Covid original, causava muito perda de olfato e paladar. Muito. Nessas novas variantes, isso quase não vi. Eu devo ter mais ou menos mais de um ano que eu não vejo nenhum paciente com Covid que tenha perda de olfato e paladar. Mas isso marcou muito. Quando você pega a variante original, que foi a que usou para desenvolver as vacinas, então praticamente ninguém pega ela mais, ainda dá um pouco de falta de apetite, de falta de cheiro e gosto. Mas nessas novas variantes quase não tem isso. Quem teve isso lá naquela época, teve um tipo de lesão no nervo olfativo e no nervo gustativo. E aí, por causa disso, essa recuperação fica mais lenta, tá? Podendo levar muitos meses. Eu tenho uma amiga que é dentista, que ela ficou 8 meses sem sentir cheiro de nada. Ela botava uma acetona, um thinner, um querosene no nariz e não conseguia sentir cheiro de nada. E aí, depois de mais ou menos uns 8 meses, começou a voltar. Só que o que ela fez para poder começar a ter essa volta? Estimular. Treinar o nariz e a boca. Então pegue coisas que tenham cheiros mais fortes, esmalte, café, água sanitária, e cheira. E fica fazendo esses testes para poder ir estimulando. Por quê? Porque o cheiro está entrando no nariz, está estimulando o nervo, mas a transmissão não está acontecendo. Então vai estimulando frequentemente, rotineiramente, essa questão do nervo, para poder conseguir tentar ir recuperando cada vez mais rápido. A mesma coisa para o paladar. Coloquem, vai estimulando, tentando lembrar, bota um tipo de comida específica, faz isso de olho fechado, cheira e põe na boca e vai tentando trabalhar de forma junta para poder tentar ir recuperando isso com o tempo. Tá? Eu não vi casos ainda que foi irreversível. A maioria das vezes voltou. E o quadro que há mais tempo foi essa minha amiga de 8 meses. Mas volta, né? Só que você tem que ir estimulando de uma forma muito frequente e intensa
exatamente para poder não termos problema com isso. Doutor, sinto bastante dor no calcanhar quando fica enchendo, não consigo andar. Qual a solução para mim? Certo, vamos lá. Dor no calcanhar. Não entendi que é quando fica enchendo, mas enfim. Quando tem dor no calcanhar, a gente geralmente vai para duas linhas principais. Óbvio que precisaria investigar, precisaria consultar para a gente tentar entender o que está acontecendo. Mas a gente tem duas linhas principais. Esporão, fascite plantar. O esporão é causado por um crescimento de uma ponta de osso ali no calcanhar, que fica tipo um prego machucando o seu pé e causando dor. O outro é a fascite plantar, que é uma inflamação do músculo que nós temos na planta dos pés por falta de movimentação. Os dois é praticamente por causa da mesma coisa. Só que tem pessoas que vão para o lado do esporão, outras pela parte mais inflamatória da fascite. Tá? Geralmente quem tem pé plano costuma ter mais fascite plantar. Geralmente quem usa muito calçado duro, então rasteirinhas de madeira, costuma ter mais fascite plantar. Quem usa mais chinelas de borracha, chinelinhas havaianas, sapatilhas molengas, tem mais o quadro do esporão. Tá? Estatisticamente por questão de costume, de prática, né, de estatísticas de pacientes. Mas tanto faz. Por que isso? Quando o solado é duro, a planta do pé fica dura. Isso é igual a andar descalço, por exemplo, no chão de cimento. O pé fica reto. Você quase não faz muito movimento com ele. Note que o ser humano desenvolveu, evoluiu, cresceu para andar na natureza, na selva, no chão mole. A terra, a areia, o capim, a grama, tudo isso permite que tenha um certo tipo de movimento. A gente é acostumado a andar descalço. Depois, com a vida moderna, que nós começamos a usar sapatos. E aí esses sapatos têm que ser adequados para o chão, o piso duro. Com isso, nós temos que pegar um sapato que não seja reto, duro, travado, e nem que seja molengo. Então eu tenho que pegar um sapato e ele tem que curvar para cima. Por quê? Porque é o movimento do pé para andar. Né? Ele tem que dobrar assim. Mas ele não pode embarcar para baixo de forma alguma. Então se eu pego um calçado e eu pego a ponta de trás da frente e dobro, e ele faz isso para baixo e para cima, tá errado. Isso acontece com as chinelinhas, havaianas, sapatilhas, molengas. Serve para nada, serve só para você não sujar o pé. E até as sandálias, dependendo do jeito, ainda suja porque é aberta das laterais. Por mais que seja confortável e tudo mais, não é recomendado que use-as o dia todo. Ah, eu tenho um sapato, um tamanquinho que é ortopédico. Não ache que esse ortopédico é a solução para tudo. É ortopédico por causa da palmilha. Ela é um pouquinho mais macia. Mas se ela tem solado duro, reto, aumenta a chance de desenvolver uma fascite plantar. Ou o desenvolvimento de um esporão de calcânio, mesmo que seja ortopédico. A questão da palmilha mais macia e tudo mais é para evitar de dar escar em pacientes que já têm pé diabético, que não tem muita sensibilidade, ou então que evita que acumule entre uma pedrinha para poder ficar ali, machucar e furar seu pé. Engasguei. Peraí. Ou então que evite pacientes que têm algum tipo de dor no calcanhar, ou já tem até o próprio esporão, e aí o solado um pouquinho mais duro ia ficar fazendo essa pontinha do esporão, ficar cutucando o seu calcanhar e dando dor. Então é por isso que esses solados, esses sapatos ortopédicos são bons e confortáveis nesse ponto. Mas lembre-se, não é porque é ortopédico que você pode usar o dia todo sempre. Se o solado dele é duro, reto, ou se ele é molengo para cima e para baixo, tá errado. O ideal é usar um tênis fechado com uma boa estrutura. Quando você pega o tênis, ele inclina para cima, mas ele não desce para baixo. O solado ele é rígido para baixo e mole para cima. Essa é a estrutura adequada de um bom calçado para poder melhorar a questão da sua dor no calcanhar. Então esse é o primeiro ponto que tem que ser mudado. Ah, em casa eu gosto só de ficar de chinelo.
Tá, não tem problema. Mas quando você for sair, sapatinho. Ou quando você trabalha fora, né? Vai de tênis, hora que volta pra casa, bota o chinelo, não tem problema. Porque geralmente em casa não fica andando, não fica em pé. Fica mais sentado, deitado na cama, vai pro sofá, vai pra cadeira da cozinha. Então aí você não anda tanto, então não tem muito problema. Agora, o dia todo, use um tênis fechado com uma boa estrutura que emborca pra cima, mas não emborca pra baixo, tá? Essa é a recomendação. Segundo ponto, alongue o seu calcanhar e o seu pé. Então faça os exercícios de alongamentos que eu oriento aqui na página. Aquele que você põe uma corda na ponta dos pés e puxa com a perna esticada e fica puxando, segurando. Pode ser um lençol, uma toalha, uma corda, qualquer coisa, mas que você ponha na ponta dos dedos e puxe para poder esticar a planta dos pés, o calcanhar e a panturrilha. E você com o joelho esticado conta até 30. Ótimo, extremamente recomendado. E fazer os movimentos com os pés, abrir e fechar os dedos. Você vai ver que com isso você vai começando a trabalhar e forçar muito mais a movimentação dos seus pés, e isso vai ajudar. Uma outra muito boa é pegar uma garrafa de água, uma garrafa PET, enche ela de água e põe no congelador. Ela vai congelar e vai virar uma garrafa de pedra de gelo. Aí você põe os pés em cima e fica gangorrando o pé em cima dessa garrafa. Isso também ajuda demais pessoas que estão com o problema de fascite ou de esporão do calcânio, tá? Então essa é a orientação que a gente dá para poder fazer aí sobre o esporão do calcânio. Vamos ver mais alguma perguntinha aqui agora. Ótimo, beleza. Uai, minha mãe falando que tá com uma dor no joelho esquerdo. O que foi que aconteceu, mãe? Me fala aí, me conta. O que a senhora aprontou para poder dar dor no joelho? A senhora não tinha dor no joelho? Ah, o senhor atende pelo SUS? Sim, Conceição, eu atendo pelo SUS aqui em Cristalina, mas eu atendo pelo SUS na zona rural. Então eu vou para as fazendas do município para poder fazer esse tipo de atendimento. Então já tem 3 anos e meio que eu atendo pelo SUS, num posto de saúde, né, aqui, que é o da zona rural. Nós atendemos 25 áreas rurais. A área de Cristalina é muito grande. O município de Cristalina é um dos maiores do estado de Goiás. É um município muito extenso. Tem uma área de zona rural, só para vocês terem uma noção do tamanho, que ela fica a 80 quilômetros daqui da cidade de estrada de chão. É 2 horas dentro do carro da prefeitura para poder a gente chegar lá e atender. Então é uma das maiores áreas que a gente tem aqui, que é a área de Vista Alegre. Às vezes tem até alguém de Vista Alegre aqui acompanhando, porque é uma coisa que eu falo bastante e oriento, é os meus próprios pacientes acompanharem aqui a página. Porque tem coisas que eu falo no consultório, que eu oriento aqui, e aí eles vão aproveitando e vão juntando tudo isso, né? Então essa região do Vista Alegre, ela fica a 80 quilômetros aqui da cidade de estrada de chão. E aí é longe, mas é uma satisfação que eu tenho muito grande. Eu gosto muito desse tipo de trabalho na zona rural, porque, primeiro, pela questão do perfil de pacientes bem mais necessitados e que não tem tanto acesso, né? E poder fazer um bom trabalho e ajudar esse tipo de população me dá uma sensação de dever cumprido, de prazer profissional muito grande. Sem falar que profissionalmente isso é muito gratificante, principalmente pela questão dos casos mais diferenciados. Geralmente quando eu fico na cidade atendendo, geralmente os problemas, as queixas, as doenças são mais ou menos as mesmas. Quando a gente vai para a parte da fazenda, começa a acontecer algumas coisas diferentes, algumas situações não muito comuns, né? E aí isso é legal para o desenvolvimento de raciocínio diagnóstico, né? De planejamento diagnóstico, de raciocínio clínico, porque senão você fica meio acomodado. Ah, não, igual nessa época de Covid. Teve um dia que eu atendi 21 pacientes numa tarde, num postinho de saúde, na cidade. Os 21 eram Covid positivo. Pô, fica um trabalho mental cansativo, né? Chato, porque é tudo a mesma coisa. É as mesmas prescrições, é atestado, orientação de inalação.
E por mais que a pessoa não saiba, e eu sei disso, e por isso todas as consultas são as mesmas orientações da mesma forma, né? Não dá para tratar um paciente, você não sabe disso? Não, é a primeira vez que ele está procurando, obviamente ele não sabe mesmo. Mas, pessoalmente, desgasta muito essa repetição. E aí o raciocínio clínico vai ficando muito prejudicado por causa disso. Você não estimula o seu cérebro a pensar em coisas diferentes. E essas coisas diferentes é muito bacana de você realmente poder ajudar. Porque já teve casos que eu penso que se fossem atendidos de uma outra forma por outros profissionais, possivelmente às vezes ia demorar ainda muito mais ter esse diagnóstico, porque ia passar por alguém que não tinha pensado naquilo, não tinha passado pela cabeça. Então é algo que eu gosto bastante e é muito gratificante, né? O atendimento pelo SUS de uma população mais necessitada, principalmente de áreas de zona rural, em toda essa dimensão que é aqui, pelo mais de 25 áreas, e de vez em quando aparecem umas áreas novas ainda que a gente nunca foi, e aí tem muito paciente para poder ser atendido, porque aquilo, saúde é sempre uma demanda infinita. Enquanto tiver algum médico disponível para atender em qualquer horário que for, vai ter alguém precisando de algum apoio de saúde. Isso não é algo que não acaba nunca. A fila nunca zera, né? E aí a gente próprio tem que ter noção disso. Que não adianta querer tentar abraçar o mundo com as pernas e tentar achar que vai conseguir resolver tudo. Não dá. Mas o que você pode tentar fazer é fazer o melhor para aquele paciente que está ali na sua frente naquele momento. Se você faz isso, não tem problema se você atendeu 1, 2. Você atendeu bem aquela pessoa que te procurou ajudando. Vão ter inúmeros, você não vai conseguir atender todo mundo, ninguém vai conseguir atender todo mundo, e aí por isso que tem a questão da gestão de atendimentos. Por isso que unidades de atendimento de pronto-socorro, UPA, PA, CAIS, UAI, não servem para ir porque eu tô com dor nas costas tem 20 dias. Não, não é isso, não é aí. Esses locais de atendimento de pronto-socorro é coisas que aconteceram agora, urgência, coisa séria, coisa grave, que põe a vida de alguém em risco, que é algo incapacitante. Coisas que já estão se arrastando, já 3, 4 dias que tá ruim ali, tá mantendo. Esses são casos para ir para a atenção básica, para o posto de saúde. Agendar a consulta e ir. Ah, não, já estou em 20 dias que eu estou com dor, vou ter que agendar para esperar daqui uma semana? Sim. Por quê? Questão de fluxo. Porque as pessoas que estão com uma coisa muito grave vão para o pronto atendimento. Aí ele vai e um cara que está grave porque está tendo um sangramento no esôfago por causa de uma cirrose. Um idoso que foi alcoólatra por muito tempo, bebeu muito, tem cirrose, tem varizes no esôfago e está vomitando sangue, tendo um sangramento agudo. Não dá para ele agendar um postinho, nunca. Ele tem que ir para o pronto atendimento. Mas ele chega no pronto atendimento, tem um senhorzinho que está lá porque está tossindo tem 20 dias. Entende? Entende a questão da gestão que tem que ser feita? Por isso que existe. Porque a gente não vai conseguir realmente atender todo mundo em qualquer lugar. Precisam ter lugares e atendimentos para cada um dos grupos. Se é algo agudo agora, vá sem medo no pronto atendimento. Ah não, é algo que já tem um tempinho, já tem 3, 4 dias que estou começando a ficar ruim, está mais ou menos igual, mas já está incomodando. Marca uma consulta no postinho de saúde ou no consultório com o seu médico. Marca uma consulta com o doutor idoso, entre em contato aqui comigo por mensagens, a gente vai marcar um horário, a gente vai fazer uma consulta digital, com receitinha digital, tudo certinho. E aí a gente vai tentar orientar. Agora, tô com a coisa muito grave, risco de vida, vou marcar uma consulta no consultório com o médico? Não, porque o consultório é isso aqui. Não tem um enfermeiro, um técnico, medicamento, sala de urgência em consultório. Não tem. Então é sempre ter essa mentalidade. Urgências, coisas que aconteceram agora, jogo rápido, vá no pronto-socorro. Coisas que já estão se arrastando e já tem um tempo maior, vá para a atenção básica ou para um consultório, tá? Essas são as recomendações, não só do Brasil, não só pelo SUS, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tá? Tudo é utilizado e os lugares onde a saúde melhor funcionam é feito dessa forma, mas o principal, mentalidade da população de entender isso e buscar os locais
para poder realmente ter o atendimento certo. Certo? Entenderam? Vamos lá. Boa noite aí para Olivia. Vamos ver se tem mais alguma outra perguntinha aqui no final. De perguntas aqui que tá aparecendo aqui para mim no Facebook agora são essas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente já tá aí chegando a 50 minutinhos de live. Então a gente conseguiu conversar e ter uma boa ideia de algumas coisas, principalmente artrite reumatoide. Quem tá chegando na live aqui agora, interessante voltar no começo para poder assistir, nós falamos sobre a artrite reumatoide, desgastes de coluna e situações que podem levar você para uma cadeira de roda, algum tipo de perda de movimento mais sério. Falamos sobre dor no calcanhar, desgaste de joelho, artrite e artrose. Então, assuntos realmente muito relevantes e um pouquinho sobre o fato de eu atender pelo SUS, como que funciona esse tipo de dinâmica, que é algo que eu pessoalmente gosto bastante, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta para poder fazer, fiquem à vontade, podem perguntar que eu terei o maior prazer de responder. Espero que vocês tenham gostado também da live da semana passada, que teve aquela intercorrência, mas ela está lá disponível. Relembrando também mais uma vez a presença do grupo do Galera Saúde. É um grupo onde, quando tem alguma coisa mais séria, eu vou avisando, informando e passando ali para vocês. Quando tem lives, eu mando áudio, informo qual é o tema para você se programar, qual é o horário para poder não perder. E para você entrar no grupo e fazer parte dessa comunidade do Galera Saúde, só clicar no botãozinho azul aqui em cima no Facebook, link na bio do Instagram ou link na descrição desse vídeo lá no YouTube. Tá bom? No mais é isso, pessoal. Agradeço fortemente toda a presença de vocês. Espero que tenham gostado de mais um programa do Doutor Idoso, certo? Pegue a sua aguinha e uma ótima quarta-feira e um restinho de semana, tá certo? Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!